Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso básico de VirtualBox. Hoje eu vou ensinar para vocês como criar uma máquina virtual. Então, para criar uma máquina virtual, nós precisamos ter o VirtualBox instalado no computador e vamos precisar também de uma mídia de instalação, que pode ser um arquivo ISO, como pode ser um drive de CD-ROM com o CD, ok? Então, a gente clica aqui em Novo, primeiramente define o nome para o sistema operacional. Eu vou instalar o Windows 10, então eu vou colocar aqui Windows W10 e FinTest. Abaixo eu seleciono o tipo de sistema operacional, pode ser Windows, Linux, Solaris, entre outras. Como vai ser o Windows, eu deixo o Windows, e como vai ser o Windows 10, eu deixo aqui marcada a versão Windows 10. Eu poderia selecionar outras versões, só que como eu vou utilizar a mídia de instalação do Windows 10 64-bit, poderia dar erro, certo? Então eu deixo aqui o Windows 10 64-bit, clico em próximo, e aqui eu vou definir o quanto de memória RAM minha máquina virtual vai ter. A minha máquina real, ela tem 8 GB de RAM, então eu vou deixar aqui 2 GB para a máquina virtual. Clico em próximo. Aqui eu tenho a configuração do disco rígido. Se eu clicar nessa opção, não acrescentar um disco rígido virtual, o que vai acontecer? A máquina virtual vai ser criada sem um disco rígido. Eu posso, mais à frente, adicionar um disco, posso criar um disco, então eu posso gerenciar isso aqui mais à frente. Aqui eu posso criar um disco virtual agora. Ou seja, eu vou criar a máquina virtual e automaticamente já vou criar o disco virtual, o disco rígido. E eu também tenho a opção de utilizar um disco virtual já existente. Basta eu marcar essa opção, clicar nesse botão, navegar até onde a imagem está. Então navega aqui até onde o HD está, clica no HD, clica aqui em abrir. Então, fazendo esse processo, o HD escolhido vai ser setado como o HD da máquina virtual. Só que eu não quero isso. Eu quero criar um disco rígido virtual agora. Então, eu marco a opção do meio, clico em criar. Aqui, ele vai perguntar qual tipo de arquivo de disco rígido. Eu deixo essa opção marcada, VDI, clico em próximo. E essa opção aqui é bem interessante. Dinamicamente alocado vai fazer com que ele faça a locação do espaço de forma dinâmica. Ou seja, se eu definir 80 GB para o meu HD e meu sistema precisar apenas de 10, ele vai ocupar apenas 10 GB. E quanto mais ele for precisando, mais ele vai ocupando. Ele vai alocar dinamicamente o espaço que o disco rígido vai precisar. Já essa opção aqui, tamanho fixo, o tamanho que eu defini para o HD vai ser o tamanho que o disco vai ocupar, certo? Então deixo essa opção marcada, dinamicamente alocado, e clico em próximo. Aqui eu tenho a opção de nomear o HD. Eu posso deixar o nome da máquina virtual para facilitar, como posso colocar outro nome. Eu também posso selecionar um local diferente que esse HD vai ser colocado. Basta eu clicar nesse botão e navegar até a pasta que eu quero que esse HD fique. Depois que eu chegar na pasta que eu quero colocar esse HD, basta eu clicar em salvar e pronto. O HD, quando eu criar a máquina virtual, vai ser jogado nessa pasta aqui, certo? Mais abaixo eu tenho a opção de definir o tamanho que ele vai possuir. Vou dizer aqui que ele vai ter, por exemplo, 50 GB. E aqui eu clico em criar. Pronto, a máquina virtual está criada. É necessário fazer ainda algumas configurações para que o sistema possa ser usado, para que a máquina virtual possa ser iniciada. Então, na próxima aula nós vamos aprender a configurar a máquina virtual. Por hoje, a gente fica por aqui.